Olá pessoal, encerrando a série de vídeos sobre o neocolonialismo africano, estaremos agora discutindo sobre alguns problemas atuais provocados por o neocolonialismo na África. Alguns problemas que os africanos enfrentam hoje, que são reflexos ainda desse neocolonialismo. Eu elenquei aqui, pessoal, 4 problemas que são provocados ou são reflexos do neocolonialismo. O primeiro deles, o fato de existirem fronteiras artificiais. O que seria uma fronteira artificial? Seria uma fronteira que não leva em consideração aspectos físicos e geográficos do ambiente. A gente sabe que cidades, estados ou até mesmo países são divididos por aspectos naturais do relevo, tais como montanhas, rios, depressões. Características como essas geralmente dividem cidades, estados e países. No caso da África, não existem essas demarcações levando em consideração o relevo, o que é uma grande falha e que provoca sérios problemas. E nem são levados em consideração também, pessoal, aspectos étnicos nessa divisão. A gente vai ver as implicações disso. Doenças é outro problema que foi provocado por questões como essa. Escassez de alimentos e também diamantes de sangue. Eu separei aqui um mapa, pessoal, para a gente ter uma noção disso. Divisão política da África. Como eu disse, não se leva em consideração aspectos físicos e geográficos. Às vezes você está dentro de uma planície e o país se acaba e já inicia-se outro. Às vezes existe um rio que deveria separar duas nações. Na verdade, ele é dividido para 3 ou 4 nações. O que acontece? As nações que estão mais próximas da nascente se beneficiam com a água. As demais sofrem com a escassez, o que leva, consequentemente, também o quê? A conflitos por água. A gente não sofre desse problema aqui no Brasil, mas a África existem nações que estão brigando por água. E segundo, essa característica política de divisão também não levou em consideração o quê? Aspectos étnicos e culturais. Madagascar mesmo, aqui, olha, você pode ver que existem diversos grupos de pessoas. Cada grupo desse com o seu próprio idioma, com o seu próprio dialeto. E existem países aqui, olha, que a mistura é ainda maior. O que é que acontece? Existem países africanos que, além de terem os idiomas oficiais impostos pelos europeus, eles ainda possuem 14, 15, 16 dialetos diferentes, onde as pessoas se comunicam. Ok? Outro problema, as doenças. Se você for observar, boa parte das doenças que se encontram na África, que se instalaram lá, elas praticamente dizimam milhares ou até milhões de pessoas. A chikungunya, a zika, o ebola, a AIDS. Eu trouxe aqui um gráfico falando da AIDS, pessoal. Se você for observar, os países aqui de cima, que estão mais próximos do deserto do Saara e que são dominados em sua maioria por islâmicos, eles não sofrem tanto com a questão da AIDS. Porém, os países que têm menos estrutura financeira e menos acesso à população às escolas, os índices de contaminação desse vírus eles são extremamente altos. Inclusive agora está tendo uma polêmica, a gente está enfrentando o coronavírus, né? E alguns médicos franceses deram a sugestão de fazer testes das vacinas nos africanos. Ou seja, usá-los de cobaia. Porque um africano morrendo de doenças trazidas pelos europeus não tem problema. Pelo menos isso na mentalidade deles. É claro que a gente não pode negligenciar a vida humana. A verdade, da mesma maneira que uma vida é importante, uma vida americana, uma vida europeia ou asiática, os africanos também são extremamente valorosos no que concerne à vida.
Porém, a gente vê esse problema. A gente vê que o país africano ele é tão explorado que muitos da sua população não tem nem condições e acesso à escola, o que, consequentemente, aumenta a proliferação por falta de prevenção. Ok? A fome é outra constante. Existe uma imagem que uma vez foi até tirada por um jornalista europeu de uma criança que estava prestes a morrer de fome e tinha um abutre esperando a morte dessa criança para poder se alimentar do corpo dele. E um detalhe, pessoal, não é que a África não tenha condições de produzir alimentos. Não é que a África não tenha condições de matar a fome dos seus habitantes. Às vezes o problema da África é uma questão política. Quem assistiu, por exemplo, O Menino que Descobriu o Vento, já deve ter percebido que muitas vezes os governos africanos, eles dificultam a produção agrícola da sua população e depois chegam com os alimentos mais baratos, porque conseguem ter acesso aos meios de produção e começam a vender a imagem de bons samaritanos, quando na verdade os alimentos estão caros justamente pela falta de estrutura que o governo não possibilita a eles. Ou seja, a questão da fome na África é uma maneira de dominar o continente. Tem uma frase também de um desenho animado chamado Rango, que quando eu falo disso, ele me vem à memória. O prefeito da cidade diz ao camaleão Rango: quem domina a água, domina o mundo. No caso da África, quem domina o alimento, domina a África. Outro dado alarmante é que a produção anual de alimentos que temos no nosso planeta daria para alimentar 12,6 bilhões de pessoas. Contamos atualmente com 7,2 bilhões. E mesmo assim falta alimentos para boa parte da população mundial. Isso não é uma questão de produção, isso é uma questão de política. Outra questão são os diamantes de sangue. Se você pesquisar, você vai descobrir também que dentro do continente africano estão as maiores jazidas de diamante do planeta. Então, se eles são tão ricos em diamantes, por que boa parte da população está morrendo por conta desses diamantes? Por que é que o continente africano não se utiliza deles para a questão do enriquecimento das nações africanas? Primeiro porque os diamantes eles são desviados a um contrabando constante. E segundo, os líderes governamentais, alguns ditadores de países africanos, também não fazem questão de lutar pela sua população. Eles pensam no enriquecimento próprio, mas não no enriquecimento das nações africanas, o que é um grave problema. Pessoal, desde já, agradeço a atenção de todos vocês. Encerramos aqui a nossa série sobre o neocolonialismo africano. Lá no Classroom, pessoal, eu vou disponibilizar também um vídeo de uma escritora africana chamada Chimamanda Adichie, onde ela fala sobre o perigo da história única, o perigo de olharmos para a história da África somente a partir do olhar eurocêntrico, do olhar dos que estão fora, e que na verdade precisamos também olhar o continente africano a partir dos próprios africanos, ok? Desde já agradeço e desejo a todos vocês bons estudos.